Fala galera, tudo bem? Você já ouviu falar de um CDB pagando 150% do CDI? Nesse vídeo eu vou te explicar essa oportunidade de investimento. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Irmãos Investidores. Então pessoal, eu vou te explicar agora essa oportunidade de investimento que tem o potencial de pagar 150% do CDI. A gente está falando de um fundo de investimento em infraestrutura, ou seja, ele investe em títulos de renda fixa de emissores que trabalham nos setores de infraestrutura, por exemplo, geração de energia elétrica, transmissão de energia, saneamento, concessões rodoviárias. Então eu vou abrir aqui na tela do meu computador e mostrar para vocês o que é esse fundo e as principais condições desse investimento. Eu vou abrir aqui uma janelinha do meu Chrome e a gente vai conhecer esse investimento. Então a gente clica aqui, ó, esse fundo é da gestora aqui chamado Sparta. Então a gente clica aqui na Sparta e vamos entrar na telinha desse fundo aqui, ó. A gente clica em fundos, a gente vem em renda fixa indexada à inflação, Sparta, debêntures incentivada inflação, é esse cara aqui. Quando a gente clica, o que é esse fundo aqui, ó? Ele é um fundo de renda fixa, né, que é o nosso assunto que a gente está falando aqui. Ele tem uma taxa de administração aqui de 0,8%, isso aqui é pouco, não existe taxa de performance, ou seja, o fundo, se ele superar a meta que ele se compromete, você não paga nada aos gestores desse fundo aqui. Aqui a aplicação mínima, né, é R$1.000, você pode encontrar nas principais plataformas de investimento, XP, BTG, etc. você encontra. A aplicação mínima adicional aqui de R$100 depois dos 1.000 que você colocar. Ele tem aqui, ó, um saldo mínimo aqui de R$100 para você continuar aqui nesse fundo. E o seu resgate, aqui é importante a gente saber o prazo de resgate, ele é de 30 mais 2 dias para cotizar. O que significa? Então você investiu, você quer resgatar daqui um tempo, depois de 32 dias que você fizer esse pedido, você vai ter esse dinheiro na sua conta. Então tem aqui um período de liquidez, né, durante esses 38 dias, um pouquinho mais um mês, você pede o resgate e você recebe na sua conta 32 dias depois. Claro, isso aqui não é liquidez diária porque ele oferece um retorno muito acima do que qualquer outro CDB de liquidez diária, né? Então você está trocando, abrindo mão um pouco de liquidez para ter mais retorno no longo prazo. Beleza, e aqui uma grande vantagem desse fundo, que ela é importantíssima, é isso aqui, ó. Esse fundo, ele é isento de imposto de renda para pessoas físicas. Então você que vai investir nesse fundo, você não vai pagar IR. Só para lembrar, você segurou ali um prazo de 1 ano no CDB, você vai pagar 20% de imposto de renda sobre o seu lucro. Se você investir nesse cara, passou 6 meses, você pediu para resgatar, daqui a 32 dias você vai ter na sua conta, você não vai pagar esse imposto de renda. Isso aqui é um retorno adicional muito interessante para o seu patrimônio. Agora pessoal, agora que a gente sabe que esse nosso fundo aqui, o Sparta, debêntures incentivados à inflação, vamos entender o que ele fala aqui de retorno e risco. Primeira coisa, qual que é o benchmark, né? Qual que é a meta de retorno desse fundo? Ele fala aqui, ó, a meta desse fundo, além de ser isento de imposto de renda, ele é IMAB mais 0,5%. Ah, Lucas, o que é esse IMAB 5? Eu vou explicar isso aqui para você agora. O IMAB 5 é uma cesta de títulos indexados ao IPCA. Se a gente olhar na carteira teórica dele hoje, ele compõe, são 6 títulos, o da NTNB, né, que é o título indexado à inflação, então ele de vários vencimentos em até 5 anos, por isso que é o 5. Uma B5 são 6 títulos de IPCA mais alguma coisinha, com vencimento abaixo de 5 anos. Então a gente vai ter lá NTNB 2024, Tesouro IPCA 2025, Tesouro IPCA 2026, e não vai passar de 5 anos da data de hoje, ou seja, até um vencimento ali potencial de 2029. Então são vários títulos do Tesouro IPCA pagando suas diversas remunerações combinadas, basicamente ali dá 10, 20% cada papel, e essa cesta ela compõe esse índice que é o IMAB 5. A grande vantagem desse fundo é que ele ainda vai te entregar um spread de crédito, ele vai entregar mais retorno, porque ele está tomando risco não só de um título público, mas dos riscos das companhias que ele investe. Por isso que é o IMAB mais alguma coisa.
Ah, Lucas, quem são essas empresas que ele investe? Vamos agora entender o perfil da carteira desse fundo. Quando a gente vem aqui, volta aqui no site, tem aqui, ó, relatório mensal. Vamos olhar o que esse fundo ele está investindo. Primeira coisa, quando a gente olha a rentabilidade desse fundo, o interessante, quando a gente olha desde o início, o IMAB5 ele rendeu em torno de 29%. E o fundo, desde o início, aqui pouco mais ou menos 3 anos, né? Vamos lembrar aqui, ó, ele começou em 21 e a gente já está olhando aqui o indicador do final de 23, praticamente 3 anos completos, ele entregou 39% desde o início desse fundo. Ou seja, ele entregou 8% a mais do que o IMAB5. Então ele entregou aqui uma rentabilidade bem acima da meta que ele se sugere, que é o IMAB mais 0,5%. Então isso aqui já é um indicador de que o fundo é bem gerido, está entregando até acima do que ele se prometia a fazer. Beleza, o que a gente pode olhar aqui? Então aqui a cota, ó, olha que interessante, esse gráfico aqui, ó, o IMAB5, que é esse benchmark, que é a meta que ele tem, essa curva cinzinha aqui abaixo, e a curva do fundo bem acima, aqui entregando 8,3% acima do IMAB5. Aqui as empresas que o nosso fundo ele investe. Então ele investe aqui, ó, são companhias de siderurgia, concessão rodoviária, saneamento, transmissão de energia, gás. Então, por exemplo, CSN, CSR, Algar, Eneva, Eletrobras, a maior distribuidora, maior geradora de energia elétrica aqui do país. CPFL, Enel, então são grandes empresas e aqui é muito legal para a gente ver a composição dessa carteira. Aqui a gente olha, são 145 emissores, meus amigos e minhas amigas investidoras, ou seja, você investiu R$1.000, você está investindo em 145 empresas. Vamos lembrar que se você fosse investir R$1.000 em cada uma, que é o mínimo de diversificação que a gente exige ali, são 20 empresas, uma carteira bem diversificada, você precisaria de R$20.000. Aqui com R$1.000 que é a aplicação mínima, você já investe em 145 empresas. Ah, Lucas, como é que é a consideração desse cara? Olha aqui, ó, a maior posição desse fundo é 2,5%. Então ele não é concentrado. A maior posição que ele tem, de R$100, R$2,5 ele investe numa empresa que é a maior posição dele. O resto é 2,4%, 2%, 1%, 0,5%, então é um fundo aqui muito diversificado. E quais são os títulos que ele investe? Olha aqui, ó, a maior parte ele investe aqui em debêntures, né, que são 88%, depois tem aqui um pouquinho de CDB, então todos esses títulos eles têm essa meta de entregar esse IMAB mais 0,5%. Ah, Lucas, qual que é aqui a sensibilidade ao risco desses papéis? Quando a gente olha para o nível de rating desses papéis, que é uma nota de crédito, né, a capacidade de ele pagar a dívida, é esse carinha aqui, ó. Quanto maior a nota, que é o AAA, o AAA, isso aqui é o índice de maior segurança de crédito para a companhia. Então, quando a gente olha níveis A, AA e AAA, que são bons níveis de crédito, ele tem aqui, ó, quase 99% desses papéis com ótimo perfil de risco de crédito, ou seja, baixo risco. A gente olha aqui, ó, o AAA é 34% da carteira, 1/3 da carteira, o AA são 42% da carteira e o A 23% da carteira. O BBB ou menos, que é aquele carinho um pouquinho mais arriscado, é apenas 1% dessa carteira. E olha que legal que também a gente consegue ver por setor, como é que ele está distribuído ao longo dos setores das empresas que ele investe. Olha aqui, ó, o agro é 6%, óleo e gás aqui são 2%, concessões rodoviárias e energia são 10% e por aí vai, a gente tem aqui a composição setorial. Então, pessoal, aqui eu passei então o que o fundo se compromete a entregar, o que ele entregou, o nível de risco dessa carteira, que é muito bem controlado, e vamos entender agora o outro risco que a gente está tomando. Qual que é? O risco da gestora desse fundo de investimentos. Se a gestora tiver algum problema, se ela fizer más decisões, você vai ter problema para ter o seu dinheiro de volta. Então vamos olhar para a gestora. Quando a gente olha e a gente vai digitar aqui novamente a gestora, a gente vai entrar nesse cara e vamos olhar quem são esses gestores de investimento. Primeira coisa, a Sparta Fundos de Investimentos aqui são pessoas, são gestores com mais de 25 anos de mercado
gerindo mais de 8 bilhões de reais em seus fundos de investimento. Isso aqui é um valor muito grande, é uma gestora bem grande, uma das maiores especialistas em renda fixa e no crédito privado, que é esse fundo que a gente está falando aqui. E o que eu acho que eu gosto de ver também é um pouco das pessoas, quem são esses gestores. Então a gente vem aqui na empresa e aqui a gente vai ter a equipe. Olha que legal. A maior parte das pessoas tem mais de 10, 15 anos de experiência, sendo aqui, por exemplo, o Vitor Neme começou lá em 1993 trabalhando com a gestão de investimentos. Se a gente olhar aqui o CEO, né, que é o Ulisses Neme, olha que legal. É um cara aí com boa formação, aí formado no ITA, né, e mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas. E aqui legal que ele tem várias certificações no mercado financeiro. Isso aqui é muito bom de ver, entender. Prefiro você deixar seu dinheiro com pessoas competentes. Uma delas são as certificações do mercado. Tem aqui o CE, o CGA, o CFA, aqui bem conhecido no mercado de investimentos. A gente olha aqui também, ó, o Arthur aqui também CFA, o Vidal, o Leonardo Horta, são todos aqui gestores interessantes, todos aqui com o CFA e com o CGA. É uma equipe muito bem qualificada, com tempo de experiência e com um volume gigantesco de patrimônio sob gestão. Agora eu quero traduzir um pouquinho desse número da meta de retorno que ele tem para os números que você conhece mais, falando aqui em rentabilidade equivalente ao CDB. Vamos olhar aqui para a telinha do computador. Quando a gente pega a média dos últimos 20 anos do IPCA, que é a nossa inflação, do IMAB5, que é essa meta que o fundo tem, do CDI, o IPCA ele deu 5,7% ao ano nesses últimos 20 anos, a média. O IMAB5 deu 12,7% ao ano e o CDI deu 10,8% ao ano. Primeira coisa, o IMAB5, sem entregar nada além do IMAB5, ele já rende bem acima do CDI. Isso aqui é na casa de 120% acima do CDI. E quando a gente considera que o CDB você vai pagar imposto de renda e nesse cara que você não paga e você converte esse ganho da isenção tributária para o seu CDB, o que a gente vai observar? Se esse fundo entregar o IMAB5, só isso, sem superar a sua meta que é de mais 0,5%, ele vai te dar um CDB equivalente de 138% do CDI. Agora, se esse fundo entregar IMAB5 mais 1% no prazo que você tiver investido, ele vai te entregar um CDB de 150% do CDI. E esse é o potencial real de retorno desse fundo aqui. Por quê? Como a gente viu no histórico, o retorno dele está muito acima do IMAB5. Ele entregou IMAB5 mais 8%. Ao longo dos 3 anos, significa que foi algo na casa de IMAB mais 2%. Então, esse IMAB mais 1 é até conservador. Quando a gente considera um potencial de ele entregar muito acima da meta, IMAB mais 2%, isso aqui é equivalente a um CDB que você olhar na sua plataforma de 160% do CDI. Me diz você aí se isso não é um retorno muito interessante. Então, galera, eu mostrei aqui no vídeo para vocês hoje um fundo de investimento que é o Sparta DB entre os incentivados em inflação, com potencial de retorno muito interessante, com risco muito bem controlado e diversificado, com pouco investimento você consegue colocar e ele é isento de imposto de renda. A gente olhou a carteira e os ativos que ele investe, isso é uma diversificação muito interessante de empresas muito bem ranqueadas no seu nível de risco de crédito. E a gestora também é uma equipe constituída de pessoas muito competentes e com experiência para cuidar bem do seu dinheiro. Então, eu quero deixar essa oportunidade para vocês e eu quero que vocês aproveitem e desfrutem dessa boa oportunidade de investimento. Agora eu fiquei pensando, gostei desse fundo, mas eu queria investir diretamente nesse índice do IMAB. Eu gostei dele. No próximo vídeo eu vou trazer uma oportunidade de você investir diretamente num ETF do IMAB5. Se esse vídeo foi útil para você, se inscreva no nosso canal e fique ligado para os nossos próximos vídeos. Um grande abraço!